Oi, professora, sou o Vitor. Oi, professora, sou Moisés. Oi, professora, tudo bem? Aqui é o João Gabriel. Oi, eu sou o Guilherme. Bom, nós vamos falar sobre a importância do português na resolução de exercícios matemáticos. Precisamos compreender muito bem o enunciado, pois se você não souber interpretar o enunciado, será muito complicado de entender as informações da atividade em linguagem matemática. E por isso que a interpretação é muito importante para termos 100% de precisão na resolução dos exercícios. Então, nós vamos falar algumas coisas que estão nos ajudando e melhorando nossa interpretação. Algumas dicas que nos ajudaram muito, começando com Os verbos. Na matemática, os verbos são uma parte muito importante, pois com os verbos você pode interpretar o exercício e saber qual operação usar, além de poder ter exercícios mais fáceis, como por exemplo apenas o título de vida. para melhorar a interpretação, quando geralmente aparece a pergunta qual é o número, basicamente precisamos encontrar o número, claramente. Vamos chamá-lo de x. Portanto, x igual a ponto de interrogação. Quando aparece pergunta envolvendo pronome interrogativo como qual e quanto, significa que nós precisaremos de encontrar o x. Quando aparecerem as preposições como de, da e do, geralmente indicam uma operação de multiplicação. Por exemplo, se um problema pede 2/5 vezes x, equivale a 2x sobre 5. Sobre 5, na verdade. Outro exemplo. Lucas tem 21 anos. Quanto vale 2/3 da sua idade? X igual a 2/3 vezes 21, x igual a 14. Outro exemplo é quanto vale 1/3 de 1/4 de 120. X é igual a 1/3 multiplicado por 1/4 multiplicado por 120. X é igual a 120 dividido por 12, igual a 10. Uma expressão que aparece direto nos problemas matemáticos é a por, que naturalmente indica uma operação de divisão. Repare que essa proposição está escondida dentro do porcento. Veja os exemplos. 2 por 3 igual a 2 dividido por 3. 40%, que é igual a 40 dividido por 100. Quanto vale 1 quinto de 10% de 500? X é igual a 1 quinto multiplicado a 10 dividido por 100 multiplicado por 500. X é igual a 5.000 dividido por 500. X é igual a 10. E agora sobre oposto e inverso. Basicamente, o oposto de um número significa esse número negativamente, menos ele. E o inverso significa esse número como esse número trocado com o denominador dele. Um exemplo de oposto pode ser, a gente pode escolher um número que é um número 1. O oposto dele vai ser menos 1, que é o seu número negativamente. E agora um exemplo de inverso. Se o seu número for 5, o inverso será 1 quinto, ou seja, teve a troca de numerador com denominador. Dobro, metade e triplo. O dobro quer dizer multiplicar por 2. O triplo é multiplicar por 3 e assim por diante. Mas a metade é o contrário, significa dividir. Por 2, o terço é dividir por 3 e assim sucessivamente. Eles são operações opostas na matemática. Bom, agora eu vou falar sobre antecessor consecutivo. Bom, o antecessor de um número é o mesmo que esse número menos 1, e o consecutivo é o mesmo que esse número mais 1. Em uma questão, que nós temos que tomar muito cuidado, nas questões, nós temos que tomar muito cuidado para fazer uma análise correta das questões. E é muito importante saber que os enunciados podem variar muito e serão bem diferentes, como em alguns exemplos. A metade do antecessor de um número a metade desse número menos um, que é o antecessor que a gente tem que calcular.
Outro exemplo, o quádruplo do consecutivo de um número. A gente soma mais um, descobre o consecutivo desse número e multiplica por 4. Temos que ficar muito atento a esse tipo de questão que pode acontecer e por isso que o português influencia tanto nas questões matemáticas. É isso, professora. Obrigado pela atenção que a senhora deu pra gente. Valeu.